Ver uma suculenta melando, apodrecendo ali é muito triste, principalmente quando é uma planta do tamanho dessa gila aqui, né? Mas infelizmente acontece. Para evitar que aconteça isso, eu vou deixar para você algumas dicas durante o vídeo de hoje. E vou atender o pedido então da Márcia, que ela colocou assim: boa noite, Marcos, minhas suculentas estão caindo as folhas e melando demais. Tá chovendo muito aqui na minha cidade. Me ajude e salva minhas plantas. Então eu separei para você hoje aqui 16 suculentas que normalmente melam muito e que apodrecem durante o período de verão, mas já vou começar o vídeo deixando para você duas dicas que nós colocamos em prática aqui há algum tempo e dá muito certo aí sobre essa questão de melar. É bem simples. No caso aqui eu utilizo uma sacola dessas de supermercado, quando a gente vai fazer compra vem a sacolinha, e aí você vai fazer o seguinte: você vai fazer como se estivesse comprando a sua planta e levando ela para casa. Você vai embalar ela novamente nessa sacolinha de plástico, e aí ao invés de cobrir a planta toda, você cobre só o vaso, só o substrato. E aí você dá um jeitinho aí, ó, de deixar bem amarradinho, bem embrulhadinho aqui, ó, que aí na hora que chover vai molhar as folhas, mas não vai molhar o substrato. Então vai fazer o bem para a planta, porque ela vai pegar o nitrogênio da chuva nas folhas, mas não vai encharcar o substrato. Essa dica a gente faz aqui, dá muito certo. E a outra dica também é a questão do substrato, que é você sempre guardar um pouco de substrato num local seco, né, que não chove, não molha o substrato. E aquela planta sua que você sabe que não pode ficar muitos dias encharcado, caso ela tenha encharcado, você faz a troca do substrato e coloca ela no substrato sequinho naquele período de muitos dias de chuva. Porque nós sabemos que tem planta como a Pink Pride, por exemplo, que pode tomar chuva até 10 dias que não acontece nada de ruim. O máximo que vai acontecer é um fungo da pinta preta, mas isso não vai desfazer a planta, como é o caso da paraguaiense também e das gibifloras, das gigantes, porque são plantas que suportam bem a chuva e que faz bem para elas, como é o caso também da rosinha de sol, que é uma suculenta que não importa aí com chuvarada, com períodos de umidade. Então tem algumas suculentas que acham até bom esse período, elas desenvolvem melhor nesse período, mas tem outras que não, e eu vou falar com você daqui a pouco. O cacto rabo de macaco, muitas pessoas me perguntam se pode cultivar na chuva. Aqui a gente cultiva e ele desenvolve bem tomando chuva. Tem também a colher de pedreiro, que quanto mais chuva toma, pelo menos aqui no nosso cultivo, mais bonita ela fica, mais ela desenvolve e mais ela cresce, porque o nitrogênio da chuva faz muito bem para as plantas. Mas nós sabemos que nem tudo são flores, né? Tem algumas que dão as flores para a gente nesse período, mas tem outras que melam, que apodrecem. E é sobre essas que nós vamos conversar agora detalhadamente a partir de agora no vídeo. Então já vou começar falando um pouquinho sobre a primeira delas, que é essa daqui, ó, que é a Lovely Rose, que normalmente nos períodos que não tem chuva, a gente rega uma vez por semana, em período mais fresco, ou 2 vezes por semana em períodos mais quentes, né? De sol escaldante a semana toda. Mas no período de chuva, não tem como a gente controlar a chuva. Então o que eu faço com essas aqui? A Lovely Rose, por exemplo, eu deixo ela tomando chuva 2 dias. Aqui aconteceu de chover 2 tardes, o sol ficava quente o dia todo, ao final do dia chovia. Eu deixei 2 tardes, na terceira tarde eu já recolhi ela e coloquei ela numa varandinha que tem aqui, onde se der sol, bate o sol da manhã todo nela, mas se chover não bate chuva, só se der chuva de vento mesmo. E assim elas continuam bonitas, porque nós já fizemos o experimento, né, a experiência de deixar elas mais tempo na chuva e nós acabamos perdendo algumas mudas. Então a gente aprendeu com esse erro aí, com esse jeito de cultivar, que realmente não pode arriscar deixar na chuva. Se deixar, com certeza a gente perde a espécie. A segunda suculenta também que detesta chuvarada, que não gosta de muitos dias de chuva, é a Super Bom. Então a gente deixa também ela tomar 1 dia ou 2 de chuva, para ela receber ali o nitrogênio que cai da chuva, que ajuda com certeza a planta, mas a gente não deixa também o excesso, né? Passou ali 2 dias de chuva, a gente já coloca ela num local coberto também. Porque se a gente deixar, ela vai pegando o fungo da pinta preta nas primeiras folhas e vai esparramando aí para a planta toda. Quando a gente assusta, só sobra mesmo o caule ali, isso é se sobrar o caule, né?
A terceira suculenta que não gosta de muitos dias de chuva também é essa daqui, que é a Perle. A Perle agora, nesse período de verão, ela entra em dormência, né? Então a tendência é ela realmente diminuir o tamanho dela, parar de crescer, porque a planta está, como o próprio nome diz, dormindo, né? Então ela não vai desenvolver agora nesse período. Então a gente tira ela do tempo, deixa num local que ela toma só o sol da manhã, normal, como sempre foi. Mas nesse local também, além de tomar só o sol da manhã, ela não toma chuva direto. Só se caso der uma chuva de vento, né? Mas aí é uma coisa mais tranquila, vamos assim dizer, porque não vai ventar o tempo todo. Se ela tomar uns pinguinhos, não tem problema. O que não pode é ficar o substrato encharcado. E uma coisa que nós fazemos em todas elas, essas que não gostam de chuvarada e de encharcamento, é plantar elas no final do ano com bem pouquinho substrato e um substrato bem completo aí de carvão, né? De pedaços maiores de carvão. E uma coisa que a gente faz também que dá muito certo é dar uma pelada na barra dela, na saia dela, vamos assim dizer, tirando as folhinhas de baixo, porque normalmente quando dá umidade, as folhinhas de baixo é que melam ou dá o fungo da pinta negra. Então a gente já retira elas, coloca para brotar. Na sequência elas já brotam, já dão novas mudinhas para a gente. E assim a gente vai garantindo a espécie. Quando chega esse período, a gente tem algumas bonitas e ainda tem algumas mudinhas, né? E já vamos seguindo então para a quarta suculenta também, que detesta chuvarada, que não gosta de muitos dias de umidade. Essa daqui, que é a Albertines. Nós ainda temos no cultivo porque a gente aprendeu isso aí na marra, né? Aprendemos perdendo mesmo. Porque eu já cultivei ela ao tempo, no período de chuva, e tinha dia de eu chegar perto dessa planta, da outra, né, que foi embora, recolher só as folhas mesmo para jogar fora, porque ela despetala toda e não sobra nada nem para contar história. Sabendo dessa dificuldade dela com a umidade, quando começa a chover um pouco mais, a gente já retira ela também e coloca num local coberto. A Gila, eu faço com ela aquele procedimento da sacola que eu te dei a dica lá no início do vídeo. Como eu planto ela normalmente mais separada, então eu coloco ela dentro de uma sacola plástica, forro a sacola ali debaixo das primeiras folhas. As folhas grandes dela, a chuva vai batendo nela e vai formando uma calha. A água vai escorrendo, caindo para fora do vaso, e a que iria cair lá no vaso, a sacola cerca e depois só dou uma chacoalhada ali e jogo a água fora. Não molho o substrato. Então a dica da sacola, ela é ótima para a planta quando é plantada sozinha no vaso. Seguindo então para a sexta suculenta que detesta chuva aí também, é a Black Prince. A Black Prince também, no início do cultivo, a gente não sabia dessa questão e a gente achava que a chuva ia fazer bem para ela e deixava. Quando passava ali 2, 3 dias de chuva, quando a gente ia ver a planta, era só mesmo para poder recolher também aquele monte de folha apodrecendo e jogar fora, né? Não sobrava nem para poder tentar fazer muda. Mas por aqui, quando a gente gosta de uma planta, a gente não desiste dela nem quando ela é problemática, né? Então a gente gosta muito da planta e tenta manter ela aqui com a gente com esses cuidados. A goiabinha é a sétima suculenta aí que não gosta de muitos dias de chuva também. Então começou a chover, a gente deixa ela tomar um dia de chuva, no segundo a gente já retira ela, já coloca bastante carvão debaixo das primeiras folhas e também no substrato, porque só assim a gente conseguiu levar ela para frente. A oitava que não gosta de chuvarada é a Punita, que tem que tomar muito cuidado realmente e plantar ela com pouco substrato e muito carvão, lascas de carvão agora nesse período. A Crispate Beauty é a de número 9 do vídeo de hoje, que não gosta também de períodos de muita chuvarada, muita umidade. Então a gente, sabendo disso, o que a gente faz? Como nós sabemos que é uma planta muito rústica, que gosta realmente de pouca rega, de muito sol, então nesse período a gente não consegue controlar se deixar ela ao tempo. Então a gente retira ela do tempo, porque a gente tem ela embaciada, né? E de acordo com a correria do dia a dia, trabalho, da vida da gente, não dá prazo de mudar todas as plantas nesse período, né? Mas se ela estivesse sozinha, com certeza eu colocava a sacola nela, daquele jeito que eu mostrei no início do vídeo, e ela seguia a vida dela numa boa. Mas como não deu prazo de fazer isso, então eu faço quando eu vou fazer a troca do substrato para o período de primavera e verão, período de chuva, eu já capricho aí nos pedaços de carvão.
A calha argente é a mesma coisa. É a suculenta de número 10, né, que não gosta de chuvarada, de muitos dias de chuva. E a gente faz a mesma coisa, tanto é que tem ela aqui na mesma baciada da Crispate Beauty. E aqui por baixo não dá para ver agora, porque ela cresceu bastante, desenvolveu. Mas aqui de baixo tem uma forração de carvão, de pedaços de carvão. Então elas não encostam no substrato, todas as folhinhas de baixo encostam no carvão. E assim a gente consegue levar todas elas para frente nesse período de chuva. Mesmo quando a gente não tira do tempo, mas elas ficam bem protegidas com essa questão do carvão. A Dionysus é a de número 11 e ela dá para mostrar para você de uma forma melhor. A gente coloca bastante carvão aqui por baixo, o substrato tem bastante lasca de carvão e ainda a gente deixa uns pedaços aqui por cima para escorar as primeiras folhinhas, né? E com isso aí a gente ganha tempo para retirar elas do tempo. Mesmo aquelas que a gente por um acaso ou outro esqueceu ali tomando mais alguns dias, né, comparação, então a gente vai lá depois e pega ela e retira do tempo, mas pelo fato de ter colocado os pedaços de carvão ajuda bastante, porque elas não encostam a primeira folha, as primeiras folhinhas, né, no substrato direto, e isso evita que elas melem. A metálica é de número 12, que também não gosta de chuvarada. Nós já arriscamos algumas vezes no início do cultivo deixar elas ao tempo e acabou que as que nós deixamos lá no passado ao tempo não sobrou nem para contar a história. Essas aqui são outras, né, que a gente adquiriu depois e sabendo disso a gente não arrisca mesmo. Um dia de chuva e a gente já recolhe ela e coloca num local onde não toma chuva direto. Essa daqui eu deixo ela num local agora que ela toma o sol da manhã e só vai chover nela mesmo se for chuva de vento também. É importante não colocar em local de sombra por causa das cochonilhas, né? Porque nesse período agora também elas aproveitam se você não deixar ela tomar sol quando o sol sair. A crassula falcata, ela até suporta chuva, porém essas crassulas normalmente elas dão uma ferrugem, né? E aí algumas pessoas me perguntam o que a gente faz. Então no período de chuva, mesmo se a gente não conseguir tirar ela do local que ela está e colocar num local tampado, a gente já passa ali um fungicida nela, já deixa ali ela bem preparada para a questão da ferrugem, né? A daqui está limpinha no momento porque a gente sempre aplica aqui um defensivo. Eu aplico nela, por exemplo, nesse período agora de chuvarada, eu aplico o sulfato de cobre, passando 15 dias depois, eu coloco um fertilizante rico em fósforo, que ajuda bastante a manter elas vivas e fortes. A Beatrice, eu vou colocar ela então como a de número 14 do vídeo de hoje, que também a gente fez algumas experiências aqui de deixar mais tempo na chuva e nós acabamos perdendo a planta que a gente tinha. E aí a gente conseguiu essa daqui, ela começou a dar muita muda, a gente achou ela bem bonitona e dessa vez eu não quis arriscar. Então eu já coloquei ela aqui num local que ela só vai tomar chuva mesmo se for chuva de vento, mas não chuva direto. E esse procedimento a gente toma essa decisão antes mesmo de começar a chover, né? Que a gente já sabe como é que funciona. Então a gente coloca num local que realmente o sol, quando ele aparece, ele já aparece batendo em todas elas. E aí quando dá um certo horário a telha cobre elas. Então se chover, não bate chuva nelas. A mesma coisa a gente faz com algumas mamilárias e cactos. Nem todos, ou nem todas, né? No caso das mamilárias, a gente retira da chuva não. Mas essas aqui normalmente, elas não gostam de muitos dias de chuva não. Esse cacto aqui também, o Gruzone, se ele tomar muitos dias de chuva, ele apodrece todinho. Mas se não tiver um local coberto para colocar, só tiver para cultivar o tempo mesmo, capricha no carvão triturado, com lascas maiores que ajuda, como ajuda no caso aqui, ó, do cacto amendoim. O nosso substrato aqui tem bastante lasca de carvão para justamente evitar o encharcamento. Mas se você também tiver como tirar ele da chuvarada, né, depois de muitos dias de chuva, eu te aconselho também porque ele tende a dar muita ferrugem caso fique muitos dias na chuva. A suculenta de número 16 é a Lola, que acredito que quem tem ela no cultivo sabe disso. Se ela começar a tomar muitos dias de chuva, as primeiras folhinhas vão enchendo de fungo, vão melando e espalha de uma folha para outra, né?
Então é por isso que a gente também não deixa ela tomar aí mais que 2, 3 dias de chuva direto. Aqui na cidade que eu moro, tem acontecido uma coisa muito boa esse ano, que é assim, dá sol durante o dia e ao final do dia chove. Então isso não tem trazido grandes problemas para nós aqui, né? Mas a gente fica atento porque até agora foi assim, mas pode ser que daqui para frente tenha aqueles dias direto de chuva, né? Então essa dica do vídeo de hoje, ela é para caso aconteça isso, 15, 20 dias direto de chuva. Vou deixar 2 bônus aqui, ó, que é essa aqui também, que é o Sedum obesum, que normalmente a gente também não arrisca deixar ele tomar vários dias de chuva. Por quê? Aqui o ano passado a gente tentou cultivar ao tempo e ele foi caindo todas as folhas, só sobrou mesmo o caule dele, né, o talinho dele, com algumas folhinhas na ponta. E aí a gente teve que recomeçar ele todinho depois que passou a chuvarada. Nós conseguimos, mas nem sempre a gente dá conta, né? A croma também aconteceu a mesma coisa. Nós deixamos ela no verão passado tomar a chuva toda, não tiramos elas do tempo e nós tivemos que recomeçar praticamente do zero a partir de fevereiro, né, quando diminuiu a chuvarada. Hoje nós temos várias aqui de novo, porque a gente conseguiu fazer muitas mudas, porque ela é uma planta que vai dando muitas mudinhas em volta das folhas, então a gente renovou aqui todos os vasos, né? Tem algumas suculentas que a gente realmente não precisa de ter essas preocupações aí com elas, porque elas são mais resistentes à chuva. Mesmo que elas peguem um fungo ou outro, como no caso das gibifloras, né, que são as suculentas gigantes, mesmo quando elas pegam um fungo ou outro, a gente consegue refazer, porque na maioria das vezes o fungo ele aparece nas folhas de baixo para cima, né? Então a gente faz uma poda ali, deixa cicatrizar, deixa ela enraizar novamente e ela segue a vida dela numa boa, como a gente sempre fala por aqui. Além das gigantes, que são suculentas ótimas para cultivar e que não tem grandes problemas no período de verão por causa da umidade do ar, por causa da chuva, tem também as suculentas pendentes, né? Uma grande parte delas, como o Cotyledon pendens, por exemplo, não importa com o período de chuvarada. Os nossos aqui são cultivados ao tempo e pelo menos aqui para a gente é o período em que eles brotam mais, né? Os cotiledons brotam mais e ficam mais bonitos, com as folhas mais gordinhas. Então a gente vai percebendo que a planta gosta. As suculentas pendentes no geral, como eu falei para você no início, o dedo de moça, por exemplo, é uma planta que também não se importa com a questão da chuvarada, né? Ela gosta, desde que o substrato esteja bem drenante, a ponto da água bater ali e escorrer e ir embora. O que elas não suportam realmente é aquele vaso mal furado, né, com pouco furo e com um substrato ruim, de má qualidade, que vira ali meio que uma pedra, né, que não deixa a água escorrer ou que fica muito barrento. Mas sendo um substrato bem drenante e bem aerado, elas vão aí aproveitando o melhor da chuva, porque nós sabemos que a chuva ela é rica em nitrogênio, que é o adubo do crescimento, né? E algumas suculentas também aproveitam esse período para dar uma renovada até mesmo na cor. Elas ficam com a cor muito mais bonitas. As que são verdes ficam bem mais verdes e as que ficam coloridas ficam mais coloridas, que elas ficam bem mais nutridas pelo nitrogênio, né? Que o nitrogênio acelera o metabolismo da planta, ajuda ela a absorver melhor todos os outros nutrientes que tem no substrato e a planta desenvolve de uma forma geral. Tendo esses cuidados básicos aí com as que não gostam de chuva por muitos dias, a chuva em si ela faz muito bem para as plantas, né? Porque ela é uma água que cai limpinha lá do céu e elas lavam por completo as suculentas. É por isso que a gente percebe que as plantas elas ficam mais viçosas, mais brilhantes depois da chuva, porque é uma água limpinha. Porque normalmente a gente rega, quando a gente vai regar as plantas, a gente rega com água tratada, né? E a água tratada ela tem muitos produtos nela para poder manter ela limpinha. E quando ela seca, aquele produto ele fica encostado ali nas folhas das plantas. Então a gente acaba vendo uma planta manchadinha por um motivo ou por outro. E já a chuva não, a chuva ela lava por completo, ela deixa a planta limpinha por completo. Perder uma planta ou outra no período de verão e de chuva é quase que normal. Aqui eu costumo dizer
que no período de verão é um período que a gente só cuida das plantas, né? A gente não aprecia, não admira a planta. A gente admira, lógico, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é um período onde a gente realmente tem que se dedicar. Qualquer descuido que a gente tem, elas acabam fungando, prejudicando. Quando não é a chuva, por muitos dias, são muitos dias de sol escaldante, então é um período que a planta realmente sofre, né? Não é um período onde elas esbanjam a beleza delas. Mas com esses cuidados básicos aí, a gente vai vencendo. Quando passa aí o verão, né? Lá pro final de fevereiro já começa a dar uma melhorada no clima, já vai chegando aí o outono e tudo vai voltando ao normal. As que a gente quase perdeu, elas vão se recuperando, vão ficando bonitas. E essa é a batalha de quem decidiu cuidar de suculentas e cactos, né? Nós decidimos, nós gostamos, então a gente tem que ir aprendendo aí o que é melhor para elas durante todas as estações. Esse foi o vídeo de hoje, acredito que eu falei bastante, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida e também responder o seu comentário aí. E aproveita e deixa de onde você assiste, que é bem importante a gente saber, né, até onde chega o conteúdo e também para a gente mandar um abraço aí para quem quiser um abraço aqui do canal, tá bom? Se gostou do vídeo e não for inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixa o joinha, compartilha com quem você sabe que gosta de plantas e de dicas. E fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e manda todo vídeo novo aqui para você nas notificações. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final do vídeo, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Caso você não assista o vídeo de amanhã, já vou adiantando aqui, deixando para você então os votos aí de um feliz ano novo, que tudo se realize da melhor forma na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.